Sendo dois ninjas lendários que, no auge de seus poderes, foram considerados como praticamente imparáveis, invencíveis, tanto Minato quanto Obito foram dois ninjas lendários e extremamente importantes para o desenvolvimento da história do anime Naruto. E se encontrando em um determinado momento da vida de ambos, esses ninjas acabaram se enfrentando numa luta lendária que deixou várias marcas no mundo ninja até os dias de hoje, onde, embora Obito tenha perdido aquele combate, depois dali ele evoluiu bastante os seus poderes, assim como seu adversário, que mesmo já sendo muito poderoso naquela época, também evoluiu bastante, formando assim uma espécie de rivalidade entre mestre e aluno que durou por vários anos. E seguindo aqui vários pedidos de vocês, onde solicitaram essa luta nos comentários de Batalhas Mortais que eu faço aqui no canal, hoje nós vamos falar sobre quem ganharia numa luta, o Minato ou o Obito. Lembrando que nesse combate eu vou levar em consideração os ninjas no auge de seus poderes, ou seja, tanto o Obito com o Rinnegan, ali quando ele tava na Quarta Grande Guerra Ninja, e depois o Minato quando ele chega na Quarta Grande Guerra Ninja com Edo Tensei, e também comparando ali os últimos dias de vida de Minato, ou seja, o auge do poder dos dois, beleza? Então, sem mais delongas, eu sou o Camus e bora pra esse vídeo. Bom, então como vocês já conhecem, nós temos aqui aquela nossa tabelinha marota, onde iremos comparar vários aspectos de combate de ambos os shinobis. Teletransporte, taijutsu, ninjutsu, invocação, velocidade e tudo mais, certo? Mas uma coisa que é bem legal citar aqui antes desse combate, é que na fase que estamos analisando o Minato e o Obito, nessa fase aqui, eles já haviam se enfrentado muito tempo atrás, que foi, é claro, no ataque de Kurama. Ou seja, tanto o Minato quanto o Obito já conhecem as habilidades um do outro. E infelizmente, pro Obito, isso acaba sendo um malefício pra ele, porque o que acontece? Geral já conhecia as habilidades do Minato, e já sabiam como que ele lutava, mas mesmo assim, geral tinha muito medo de enfrentar ele. Já do lado do Obito, era muito pelo fato do adversário não saber as suas habilidades que ele conseguia se sobressair em combate, certo? Então isso aqui já acaba sendo um ponto pro Minato, e a primeira coisa aqui que nós vamos analisar, que inclusive é a chave pra poder sair analisando todos os outros aspectos de combate, é o teletransporte de ambos os ninjas, até porque por muito tempo esses foram os dois shinobis que tinham o melhor teletransporte do mundo ninja, e inclusive esse teletransporte é uma das bases do seu combate. Eles usam bastante esses poderes de teletransporte durante as lutas, então a melhor coisa para se comparar logo de primeira é o teletransporte dos dois, já que é a sua principal matéria-prima de combate. E aqui, galera, embora o Obito tenha um teletransporte muito legal e muito poderoso, que concede a ele várias habilidades interessantes, que é o Kamui, que é o poder de se teletransportar junto com o Kamui, inclusive ele humilhou vários ninjas usando esse teletransporte, que também dava a ele o poder de intangibilidade, então acaba sendo outro aspecto muito legal aí pro Obito em combate. Embora o Kamui seja muito poderoso e muito útil em batalhas, não tem como, comparar o Kamui com o Hiraishin, pois, embora o Hiraishin tenha uma limitação que é a necessidade das kunais do Minato estarem espalhadas pelo campo de batalhas, ele ter preenchido com o selo, depois dele fazer isso, coisa que ele sempre fazia antes mesmo de chegar na batalha ou logo que chegava na batalha, ou seja, é muito improvável que ele não tenha Hiraishins em combate quando ele fosse lutar, sem tirar que mesmo sem ter ele conseguia aplicar, porque ele também tem muita velocidade natural. Aqui eu acho que o ponto já vai pro Minato, pro Hiraishin, do Minato, em comparação com o poder de teletransporte do Kamui e do Obito, porque o Hiraishin, além de ser mais rápido, é também mais efetivo em combate, beleza? Então aqui já vamos colocar a pontuação de teletransporte pro Minato, mas vamos deixar claro que o Kamui do Obito é muito poderoso e muito eficaz, e eu digo mais, só o Hiraishin do Minato pra poder superar o Kamui do Obito, o poder de teletransporte do Kamui do Obito, porque caso contrário, não sei nem se o teletransporte do Sasuke é melhor do que esse do Obito. Tem uma briga boa, inclusive a gente fez um vídeo bem legal sobre 10 melhores jutsus de teletransporte, vou deixar aqui nos cards. Mas enfim, aqui eu acho que o do Minato ganha, porque naquele vídeo também, dando um spoiler, o do Minato acabou ganhando, beleza? Então aqui a gente já tem o primeiro ponto pro Minato, que era o teletransporte, e isso vai trazer base para as outras comparações. E a próxima comparação é o taijutsu, galera. Taijutsu. E o que acontece? Embora o Obito também tivesse um taijutsu bem legal, porque ele conseguia equilibrar o taijutsu dele junto com o poder do Kamui e a intangibilidade que o Kamui dava pra ele, inclusive nós vimos ele utilizando esse tipo de taijutsu combinado muito bem durante a sua luta contra os capangas do Danzo, os guarda-costas do Danzo, o Torune e o Fu. O Obito saiu muito bem nessa luta, e depois dos outros combates, eu já até falei disso antes, devido à sua intangibilidade, era muito difícil do ninja acertar ele. Mas, como estamos falando
falando de Minato Namikaze, simplesmente um grande gênio do mundo ninja, devido ao fato do Minato já ter se encontrado com o Obito nas antigas, certo? Devido a esse fato e também devido ao fato dele já ter conseguido ler qual que era a brecha da intangibilidade do Obito, inclusive de uma maneira muito rápida e muito eficaz, mostrando o quanto ele é inteligente, eu acho que esse benefício que o Obito tem na parte de poder ficar intangível durante o combate é ineficaz pro Minato, que é tão rápido que consegue acertar o Obito com um ataque, mesmo com o Obito intangível, porque o Obito precisa saber aonde o golpe vai pegar pra ele mandar aquela parte do corpo dele pro Kamui. Só que o Minato é tão rápido que o Minato consegue meio que superar essa velocidade de raciocínio, sem tirar, galera, que no Taijutsu o Minato é muito bom e ele só não usa essa técnica porque ele tem vários outros meios mais eficazes e rápidos de eliminar os seus adversários, como é o caso dele usando as próprias kunais. Mas uma coisa muito legal que o Minato tem e pouca gente fala é que ele consegue aplicar uma força descomunal em seus golpes, de forma semelhante com o que a Tsunade e a Sakura faz. Ele tem tanto controle de chakra que ele consegue concentrar sua força em um golpe só e assim deixar esse golpe muito mais forte do que o tradicional, sem tirar a sua velocidade natural também, que é muito rápida. Então nessa ocasião aqui, eu acabo dando essa pontuação pro Minato, não porque o Taijutsu do Obito é fraco, mas porque o Minato já conhece as fraquezas do combate corpo a corpo contra o Obito. Então, os dois têm grandes poderes, mas como o Minato já decifrou qual é a fraqueza do Obito no combate corpo a corpo, esse ponto aqui vai pro Minato. Agora, galera, falando do aspecto ninjutsu, aqui é bem interessante porque, mesmo que o Minato tenha criado os ninjutsus mais poderosos do mundo ninja e o principal ninjutsu da obra de Naruto, que é o Rasengan, nesse aspecto ele acaba batendo de frente com o Obito de igual pra igual. Por quê? Porque o Obito tem o Rinnegan nessa fase do anime. Aqui em ninjutsu, se a gente for tratar pra ninjutsu de elemento natural, todo mundo sabe que o Obito é um bom usuário de ninjutsus do estilo fogo. Mas como aqui nós estamos falando do Obito com o Rinnegan, aqui ele acaba tendo um leque de ninjutsus um pouco mais elaborado e bem mais poderoso. Ele utilizou um poder que não é um ninjutsu, é um fuinjutsu, que é um jutsu de selamento. Mas como nós não temos essa aba aqui nas nossas comparações, até porque foi só esse jutsu que ele utilizou, e o Minato também é muito bom em fuinjutsu, então os dois meio que dariam um empate técnico. Ele utiliza também as correntes adamantinas, que acaba sendo um golpe muito interessante em combate. Então, nesse aspecto, galera, mesmo que o Minato tenha o Hiraishin, que é um ninjutsu de espaço-tempo, e também o Rasengan, que é uma técnica imprescindível na questão de poder, e o Minato era um grande usuário dessa técnica, eu vou deixar aqui no aspecto de ninjutsu empatado, porque o Rinnegan é um dos maiores controladores de ninjutsu, e um detalhe muito importante aqui, que dá o empate mais ainda. O Rinnegan que o Obito tem o poder de sugar ninjutsu, certo? Tem o poder de sugar ninjutsu. Então aqui não tem como fazer outra coisa do que dar empate pra esses dois shinobis. Se você tiver mais algum ponto aí que possa agregar e faça com que você discorde aqui da minha opinião, deixa aí nos comentários e vamos discutir, beleza? Agora, galera, temos aqui outro tópico que eu acho muito interessante, que eu queria bastante falar dele, que é o tópico de invocação, jutsu de invocação. E aí, todo mundo sabe qual que é o jutsu de invocação do Minato. E aí, logo, todo mundo pensaria que o ponto vai pra ele, né? Porque o Minato tem simplesmente o poder de invocar todos os sapos do Monte Myobuko. Inclusive, ele é um dos caras que melhor luta em conjunto com o grande sapo Gamabunta. Então, nesse aspecto aqui, já dá pra saber muito bem que o Minato é um grande usuário de jutsus de invocação. Mas, aqui estamos falando do Obito com o Rinnegan. Quando ele obtém o Rinnegan, ele consegue simplesmente invocar 6 caminhos, onde esses 6 caminhos eram simplesmente os 6 antigos Jinchuriks das bijus que foram pro Gedomazo. Então ele conseguiu controlar o corpo e os poderes de 6 Jinchuriks, onde esses Jinchuriks foram os seus 6 caminhos, inclusive dando pra ele muitas capacidades em questão de ninjutsu e taijutsu, e ele simplesmente conseguiu com o Rinnegan fazer algo que o Nagato não tinha conseguido fazer de maneira completa, que é simplesmente invocar o Gedomazo, onde Obito, durante a Quarta Grande Guerra Ninja, invoca com bastante facilidade o Gedomazo de forma gigantesca. E esse Gedomazo é diferente do Gedomazo do Nagato, porque quando o Nagato invocou o Gedomazo, ele invocou o Gedomazo pela metade, que precisou ainda se conectar ao corpo dele para obter energia para fazer os ataques. Enquanto o Gedomazo do Obito já estava bem mais poderoso, já estava com o chakra de algumas bijus e dessa forma já conseguia lutar sozinho, certo? Então, nesse aspecto de
de invocação, embora o Minato tenha a invocação dos sapos, do Monte Myobuku, Obito conseguiu invocar simplesmente 6 caminhos com o seu Rinnegan, e esses caminhos eram simplesmente os 6 Jinchuriki, e ainda por cima conseguiu invocar o Gedomazo de forma completa. Então nesse aspecto, a pontuação vai pro Obito, aqui no aspecto de invocação, e a coisa aqui começa a ficar boa, porque ó, você pode ver, tá 3-2, o jogo tá pegado. Agora, galera, vamos falar de velocidade. E aqui não tem nem muito o que falar, né? Minato Namikaze é simplesmente o ninja mais rápido do mundo ninja, mas quem acha que o Minato não é veloz, é só teletransporte, o próprio Tobirama chega a admitir que o motivo do Minato ter um Hiraishin mais rápido que o dele, ou seja, o Tobirama já admitiu que o Hiraishin dele é mais lento do que o do Minato, e o motivo pra isso é que o Minato tem uma velocidade de reação muito rápida e até mais rápida do que o próprio Tobirama. Imagine qual que é a dificuldade e qual é a velocidade necessária pra você conseguir escolher pra onde vai se teletransportar com a velocidade que o Minato fazia. Então isso é a prova de que ele é muito rápido, e aqui vai outro ponto para o nosso querido Minato Namikaze, certo? Agora, temos aqui dois aspectos que vão trazer bastante vantagem pro Obito, que no primeiro caso é os seus Genjutsus e os seus Doujutsus. E o que falar na questão de Doujutsu e Genjutsu pro Uchiha? Eles são simplesmente os melhores. Aqui falando de Genjutsu, embora existam teorias de que o Minato é muito bom contra Genjutsu e não cai em qualquer Genjutsu, eu não acho que ele seria assim tão habilidoso perante um Uchiha. E mesmo que o Obito nem seja o melhor usuário de Genjutsu entre os Uchiha, pelos seus feitos de Genjutsu, é claro que não tem como ele não superar o Minato, sendo que o Minato nem é um usuário de Genjutsu. E a mesma coisa se aplica pra Doujutsu, galera, porque aqui o Obito é um dos caras, pelo menos nessa fase aqui, que tá com os Doujutsus mais poderosos. Ele conseguiu esses Doujutsus, e aí você ter um Kamui e ter um Rinnegan, um em cada olho, é algo muito poderoso e é algo que inclusive é muito desgastante de energia. Existem ali dois motivos pro Obito ter ficado só com o Rinnegan e não ter colocado os dois Rinnegans nele. O primeiro era pra não perder o seu Kamui, porque até então é uma técnica muito poderosa, e embora ela seja um pouco menos poderosa do que o Rinnegan, ela é muito poderosa e um dos Mangekyo Sharingan mais poderosos de todo o mundo ninja. E o segundo motivo é que o Obito provavelmente não era capaz de conseguir sustentar dois Rinnegans, porque os Rinnegans consomem muito chakra, e é por isso que ele tinha ficado lá com o Nagato, que é um Uzumaki, e tem chakra pra caramba, talvez até mais chakra do que o Obito. Então, foi por esses dois motivos. O primeiro, pra não perder o seu Kamui, e o segundo, pra não perder muito chakra, até porque quando ele escolhe os 6 caminhos, é simplesmente 6 Jinchuriks. Então, o Obito teve muitas dificuldades em controlar tamanho, poder, e inclusive, isso vai ser mais citado quando a gente for falar de transformações e no fim resistência. Inclusive, esse último tópico, resistência, vai ser a grande chave pra gente poder decidir de fato quem ganharia esse combate entre Minato e Obito. Mas aqui em Doujutsu, como o Obito tá com 2 Doujutsus poderosíssimos e o Minato não tem nenhum, esse ponto aqui vai pro Obito Uchiha, beleza? E agora, falando de Senjutsu, ou seja, o outro lado da moeda, pois enquanto o Obito tem os seus Genjutsus e o seu Doujutsu, o Minato tem Senjutsu, isso mesmo, ele tem o modo sábio do Monte Myobuku, e além de ser um grande usuário dessa técnica, embora não goste muito de usar ela, até porque os outros leques de habilidades que o Minato tem são muito mais eficazes, e aí ele prefere lutar no estilo Hiraishin e Rasengan, e não muito entrar no modo sábio, até porque exige um grande controle de chakra e etc. Aqui, o Minato também é um grande usuário de modo sábio, e embora ele tenha usado isso pouquíssimas vezes, ele sabe usar Senjutsu, e eu digo mais, esse poder Senjutsu que ele tem vai ser extremamente necessário pra ele nesse combate contra o Obito, até porque, dando um spoiler aqui dos próximos tópicos, o Obito entra no modo Rikudou, e o modo Rikudou é totalmente vulnerável contra ninjutsu, ou seja, a única coisa que pode acertar ele é Senjutsu. Mas, enfim, aqui o ponto vai, é claro, pro Minato Namikaze, porque o Obito não usa Senjutsu, enquanto o Minato sabe usar, beleza? Partindo agora pra inteligência, galera. Vamos lá, eu fiz um vídeo recentemente, inclusive até esqueci de indicar pra vocês, depois assiste lá, é uma batalha do Obito contra o Itachi, tá bem legal, e nesse vídeo, a gente comparando a inteligência do Itachi contra o Obito, a gente já conseguiu decifrar que o Itachi é mais inteligente que o Obito, até porque o Obito é um tanto quanto impulsivo e usa mais muito de seus poderes pra poder ganhar dos seus combates, do que de fato a sua inteligência e do que de fato a sua estratégia, embora ele não seja nenhum burrão, ele até que é inteligente, mas é claro que não é mais inteligente do que
que Minato Namikaze, que inclusive mostrou a sua grande inteligência em comparada com a do Obito, quando ele conseguiu, em questão de minutos, decifrar quais eram as habilidades do Obito enquanto eles se enfrentavam e, inclusive, atacar ele em cheio. Então, em questão de inteligência, eu acho que aqui não tem nem muita comparação. Minato é simplesmente um gênio. E aí, galera, chegamos aqui nos dois últimos tópicos e pra mim os tópicos mais legais, que é onde a gente vai comparar de fato quem venceria essa luta, que é no tópico transformação e no tópico resistência, beleza? Então aqui levando agora os dois ninjas pro auge de seus poderes, o auge máximo, como vimos em Naruto, o auge do Minato ali em questão de seus poderes foi quando ele se transformou no modo Kurama no meio da Quarta Guerra Ninja, surpreendendo todo mundo. Até porque quando o Minato morreu, ele selou metade da Kurama dentro do Naruto e a outra metade dentro dele mesmo. Então era totalmente plausível quando ele voltasse ele ter chakra de Kurama. Mas algo que certamente impressionou geral foi o nível de habilidade que ele já tinha com o chakra de Kurama. Enquanto Naruto demorou a vida inteira pra conseguir dominar o chakra de Kurama, Minato logo quando volta do Edo Tensei já entra no modo Kurama e já mostra muito chakra e muito poder, inclusive ajudando bastante os ninjas ali da Aliança Shinobi a enfrentar o próprio Obito. Então, em questão de transformação, o Minato tá bem, mas em questão de transformação, o Obito acaba ficando melhor ainda, porque ele simplesmente entra no modo Rikudou, certo? Então, enquanto Minato era ali Jinchuriki de metade de Kurama, Obito conseguiu ser Jinchuriki do 10 caudas, que embora incompleto, tava com muito poder, e dessa forma o Obito ficou praticamente imparável. Nessa questão, o Obito ali nesse momento que entra no modo Rikudou, ele é o mais poderoso do mundo ninja de fato. O próprio Hashirama admite que naquele momento ali, ele tava com mais poder do que ele mesmo, que é o Deus Shinobi. Então, isso mostra que o Obito estava muito poderoso, e na questão de transformação, por ter simplesmente entrado no modo Rikudou, que é inclusive uma das transformações mais fortes do mundo ninja, ele acaba ganhando esse ponto. E aqui na nossa tabela já fica praticamente um empate técnico, né? Porque aqui nós temos 6 votos pro Minato e 5 votos pro Obito Uchiha. E aí, galera, chegamos agora no último tópico de todos, que é o tópico de resistência. E nesse tópico de resistência, eu sei que o Obito é muito resistente, tem células de Hashirama, ele é mais resistente que vários shinobis, que a grande maioria dos shinobis do mundo ninja, até porque as experiências que o Madara fez nele, utilizando as células do Hashirama e o material genético do Zetsu, deixou ele bem poderoso, deu pra ele regeneração, deu pra ele super força, ele não precisava nem se alimentar e nem dormir pra conseguir se manter, ele ficou muito poderoso. E quando o tempo foi passando, ele só foi ficando mais poderoso, certo? Porém, galera, quanto mais poder o Obito foi obtendo, mais ele teve que usar a resistência dele. Exemplo, quando ele pega o Rinnegan, ele já não pode pegar os dois, porque os dois ele não conseguiria tancar, tá ligado? Ele até poderia conseguir, mas ia ser muito difícil. Tanto que só com o Rinnegan já foi bem difícil pra ele poder controlar todos os Jinchurikis. Inclusive, em alguns momentos ali, ele perde o controle. E esse karma do Obito, de quanto mais poder ele vai obtendo, ele vai se enfraquecendo mais, a resistência dele vai diminuindo. Essa grande prova acontece quando ele entra no modo Rikudou, galera. Porque, mesmo com as experiências do Madara com células de Hashirama e o material genético do Zetsu branco, quando ele entra no modo Rikudou, ele não consegue resistir por muito tempo naquela transformação. Tanto que ele sofre bastante para conseguir concentrar o chakra e conseguir utilizar aquele tanto de chakra, porque era muito chakra. Então o próprio corpo do Obito não estava conseguindo suportar tanto poder. Tem cenas que mostra ele sofrendo bastante para controlar aquele poder. E embora tenha ficado muito poderoso em um curto período no campo de batalhas, derrotando até mesmo os primeiros Hokages, ele ficou por muito pouco tempo naquela transformação e meio que perde aquele combate de um jeito um tanto quanto patético, quanto o Sasuke e o Naruto, que também estavam muito poderosos, conseguem meio que de forma manual arrancar as bijus de dentro dele, e assim ele cai todo estatelado no chão. Então o problema aqui do Obito foi simplesmente excesso de poder. Mesmo que ele tenha um excesso de resistência, ele acabou comportando tanto poder no corpo dele que nem ele mesmo conseguiu suportar e conseguiu se manter resistente tempo suficiente. E aí quando a gente vai pro lado do Minato,
Embora o Minato não tenha células de Hashirama, não tenha regeneração, não tenha essa super força com esse jeito tão simples, mas aí no ponto de resistência, enquanto o Obito estava sobrecarregado, o Minato estava com bastante bateria. Por qual motivo? Porque embora ele estivesse no Edo Tensei, ele sempre teve muito chakra, então chakra nunca foi problema pro Minato Namikaze, mas aqui tem um grande aspecto que é o quê? Metade do chakra de Kurama. Metade do chakra de Kurama, que deu muita resistência pro Minato e deu muito chakra. Se a gente sabe que só com metade do chakra de Kurama o Naruto já fez o que fez durante todo o anime, agora com metade do chakra de Kurama do lado do Minato, é coerente supor que ali o Minato também tava com muito, mas muito chakra. E embora tivesse menos chakra do que o Obito não conseguiu suportar todo aquele chakra. Enquanto o Minato conseguiu suportar todo aquele chakra, tanto que ele foi entrando em várias transformações de forma bem rápida e até do jeito meio absurdo, porque ninguém nunca viu ele treinando aquilo, mas ele já conseguiu graças ao seu grande controle de chakra. Depois, no fim das contas, o Obito acabou não aguentando tanto poder, enquanto o Minato acabou passando de forma voluntária esse poder pro seu filho Naruto, ok? Então aqui na questão de resistência, a pontuação vai pro Minato. E aí, galera, o Minato fica com 1, 2, 3, 4, 5, 7 pontos pro Minato, 7 pontos pro Minato, enquanto pro Obito fica 5 pontos, certo? E nesse aspecto aqui eu acho que no fim das contas o Minato ganharia muito pelo fato de que o Obito não estava resistindo tanto poder, enquanto ele resistiu e conseguiu se manter no campo de batalhas, mesmo muito ferido e mesmo depois de tomar alguns golpes ali quase que fatais do próprio Obito. Mas aqui eu acho que dá Minato, e é claro que eu gostaria de saber, na sua opinião, teve alguma coisa aqui que eu esqueci de comentar, que eu esqueci de comparar? Teve alguma pontuação que você acha que deveria ter ido pro outro lado? Ou você acha que tá tudo certo? Deixa suas opiniões aí nos comentários, que é bem legal pra gente discutir e falar mais sobre esses dois ninjas lendários e quem ganharia um combate entre eles, beleza? Não se esqueça, é claro, de comentar bastante aí quais as próximas lutas que você quer ver aqui no Radar, porque esse é um quadro novo de combate aqui no canal, que eu sempre vou fazer, semana sim, semana não, eu vou estar trazendo esse quadro aqui, então comenta bastante aí quais as próximas lutas que você quer ver aqui no Radar. Confira, é claro, a nossa luta do Itachi contra o Obito, que ficou bem legal, certo? Tá bem legal mesmo, então certeza que você vai gostar, confira aí. E também confira uma luta que a gente tem do Itachi contra o Jiraiya, tá muito bom, vou deixar aqui na tela pra você, é só clicar e conferir. Não se esqueça de se inscrever ativando o sininho e deixar o like pra fortalecer. Por aqui eu vou indo nessa, até a próxima e fui!